boa tarde para você que está juntinho aqui comigo em mais um A Vida Não Para. Porque aqui é assim, né? Os assuntos eles vão mexendo com a sua vida, com o seu dia a dia, e depois da Santa Missa a gente está pronto, né? Para começarmos mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a nossa pele. Sim, nos dias mais quentes. Quais são os produtos que a gente deve usar e de qual maneira? Porque muitas vezes você vai lá na farmácia ou vai numa loja de produtos de beleza, compra hidratante, compra sérum, compra, enfim, vários produtos para cuidar da sua pele, mas você não sabe a ordem. Como usar esses produtos, né? E além disso, você também tem que se atentar à hidratação, não é verdade? Pois é, a água é a nossa melhor amiga nessa época do ano. Então é daqui a pouquinho, viu, gente? Vamos aprender quais são os cuidados que a gente deve ter, né? Nesses momentos especiais dessa próxima estação, que é o verão. Agora, já seguindo esse assunto, a gente vai falar também, sabe sobre o quê? Queda de pressão. Queda de pressão, tontura, desmaio, tudo isso, gente, o calor provoca, né? Não é só uma questão de pele, é uma questão do nosso organismo mesmo se adaptar a essa nova estação, a essas altas temperaturas. A gente vai conversar com uma especialista daqui a pouquinho, que ela vai contar pra gente o que fazer. Qual é o público mais afetado pelo calorão? Será que são os adultos, os idosos, as crianças? Quem desidrata mais rápido nesse momento do calor? Vamos entender. E vamos aprender a nos cuidar nesse calorão que em breve está chegando aí. Quer dizer, o Brasil todo já vive altas temperaturas, né? E além disso, vamos conversar sobre os cuidados com as crianças e o acesso à internet. Como é que anda a sua vida em casa? Será que a gente pode terceirizar nossa paz para os eletrônicos? Porque essa paz pode se tornar um verdadeiro caos, viu, gente? A internet, se ela não é vigiada pelos pais ou pelos responsáveis, seja você avô, avó, você vai ter um lugar muito perigoso no futuro. Por isso a gente vai contar com uma reportagem especial que vai dar dicas valiosíssimas e é daqui a pouquinho. Combinado? Agora a gente vai viajar. Vou te convidar para a gente ir lá para Minas Gerais. Quero mostrar para vocês uma igreja histórica que tem muitas curiosidades. Ela começou a ser construída durante a monarquia e terminou no período da República. Essa mudança deu à igreja de São José das Três Ilhas características únicas e belas. Olha só. Pelo caminho, a beleza natural da Zona da Mata Mineira. O destino é a zona rural de Belmiro Braga, onde fica o distrito de São José das Três Ilhas e a igreja histórica. As ruas de pedra e os casarões antigos são testemunhas de uma época importante da história do Brasil, quando os barões do café, o ouro verde, acumulavam riquezas e também poder político e econômico. Nesse período, São José das Três Ilhas tinha uma importância estratégica. O fluxo de pessoas e de mercadorias era constante. A construção de uma igreja se tornou essencial. O local escolhido foi esse, o ponto mais alto da rua principal. A estrutura em pedra é imponente e tem detalhes únicos e curiosos. Depois, com a abolição da escravatura e a proclamação da República, houve naturalmente uma mudança social e econômica muito expressiva naquela época. E a igreja, então, paralisou. Nós não temos as torres, por exemplo, ela não está rebocada, é uma igreja inacabada. Esses detalhes tornam a igreja ainda mais especial para a comunidade e os apaixonados por história. É uma igreja muito bonita, com muitos símbolos. A igreja tem muitos elementos que dão a ela uma beleza artística muito grande e acabam sendo, de fato, elementos marcantes da história do Brasil, da história do país, né? O distrito e a igreja atraem muitos turistas. Nos dias de festas em homenagem a santos, há procissões pelas ruas históricas e as missas ficam cheias. A nossa proteção está no nome do Senhor. O tempo deixou marcas que preocupam o arcebispo de Juiz de Fora. As rachaduras nas paredes exigem atenção e reformas, mas alguns obstáculos têm dificultado o trabalho de preservação. A igreja de São José das Três Ilhas merece da igreja propriamente e do Estado um esforço muito grande para restaurá-la. Eu peço ao Estado que reveja a política de restauro, porque não é possível. É uma igreja tombada
que tem 15 anos para ser restaurada e a gente não consegue. Todos esperam que os impasses burocráticos se resolvam e a Igreja de São José das Três Ilhas continue se destacando e encantando. Viu só, características lindas e que fazem da história das igrejas a história da evolução aqui no nosso país também, né? Com o passar dos anos. Agora a pergunta é a seguinte: doce, você gosta? Você adora comer um docinho? Depois do almoço? Pois é, depois do jantar? Será que faz mal? Será que é possível comer doce todo dia? A Organização Mundial de Saúde diz que entre 5% e 10% do valor total de calorias por dia podem vir do açúcar. Isso seria, gente, o equivalente de 1 a 2 porções de doce, mais ou menos por dia, como uma fatia de bolo, por exemplo. É preciso ficar atento e cuidar para que esse excesso não prejudique a sua saúde. A gente vai ver agora. Eles são para muitos uma fonte de prazer e satisfação diária. Estamos falando dos doces. E olha, tem muita gente que gosta, hein? A dona Olívia ama doce. Para ela, o alimento traz felicidade. Muita alegria, muita felicidade. Aí parece que o dia assim fica mais glorioso. A Patrícia também come bastante e para ela o doce é um calmante. Sou muito ansiosa, então como docinho deixa mais calma, tranquilo. O consumo exagerado de doces pode aumentar o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e obesidade. Além disso, o açúcar presente nos doces também pode causar problemas de saúde bucal. Outro impacto negativo é a desregulação dos níveis de energia. Apesar de fornecer um impulso imediato, o açúcar gera uma queda rápida na disposição, levando à fadiga. Apesar dos riscos, restringir completamente o consumo de açúcar pode não ser a melhor opção. Segundo especialistas, o açúcar pode sim fazer parte da dieta, desde que seja consumido com equilíbrio. Se tiver encaixado dentro da sua dieta, se tiver dentro das recomendações calóricas ali para o seu planejamento alimentar, você consegue encaixar. O problema é você extrapolar isso. Então, se na tua dieta lá você pode consumir um chocolate 70%, ok, você manteve isso, beleza. O problema é quando você começa a adicionar de outras fontes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 5% e 10% do valor total de calorias diárias pode vir do açúcar. No entanto, é importante lembrar que essa quantidade inclui todo o açúcar consumido no dia, desde o adicionado no café até o presente em produtos industrializados. Mas por que sentimos tanta atração pelos doces? De acordo com especialistas, o consumo de açúcar está associado à liberação de dopamina no cérebro, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Claro que é gostoso você consumir um doce, por isso que você tem que ser sempre equilibrado, sempre a questão do equilíbrio. Porque assim, o açúcar a gente não é um vilão, pelo contrário. A glicose, o açúcar faz, o nosso corpo prefere o carboidrato em si para fazer todo o funcionamento do nosso organismo. Porém, o excesso que traz o prejuízo. Pois é, mas essa xicrinha de açúcar aí com café, daí você toma café com açúcar ou açúcar com café? Tem que ter esse cuidado. Vocês sabem que eu fiz algo bem interessante. Eu parei de comer açúcar na quaresma. Fiquei toda a quaresma sem comer açúcar. Essa foi a minha promessa. E eu percebi uma mudança muito grande na minha disposição. Percebi uma mudança muito grande na balança também. E percebi que o meu cérebro estava bem mais esperto. E aí? Fica a teu critério, você pode fazer também, né? De repente diminuir, se não cortar completamente o açúcar, diminuir, para tentar sentir como o teu corpo trabalha sem ele. Interessante, viu? Fica a dica para vocês. Agora a gente precisa falar do seu coração generoso. Eu venho aqui para primeiro agradecer. Agradecer você que está aí do outro lado, você que nos ajuda todos os dias com um pouquinho, com uma doação pequenininha. Sabe por quê? Porque o pouco que você ajuda, outras pessoas também ajudam. E a gente consegue pegar esse valor e ajudar quem mais precisa. Desde idosos, gestantes, adultos em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, por exemplo, crianças nos abrigos e famílias inteiras que precisam, sim, da caridade, da sua ajuda.
Quando a gente aprende a fazer a caridade, a gente entende que o ser caridoso todos os dias muda a nossa vida, muda a maneira como a gente enxerga o mundo e muda também a nossa maneira de agir com as pessoas. E nós temos aqui muitos projetos, inclusive o projeto Abracei, que é uma parceria da Obra Evangelizar com a Pastoral da Criança, Pastoral dos Idosos também. Nós ajudamos em diversas campanhas de arrecadação, não só de alimentos, mas de roupas de cama, de cobertores, de comida e diversas outras ações da obra pelo Brasil todo. Não é só aqui no Sul, em todo o Brasil. Do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todos os cantos do Brasil. E esses atendimentos são feitos também com o serviço social, com as orientações, os encaminhamentos e as escutas qualificadas para a parte psicológica também. Então, cada pessoa que nos ajuda um pouquinho, a gente consegue manter a Obra Evangelizar de pé e ajudar tantas famílias que precisam. Então, a gente vem agradecer e vem deixar aqui o nosso pedido para você que ainda não faz parte dessa família. Tem um QR Code aqui no cantinho da tela e você consegue fazer uma doação de maneira muito simples. Basta apontar a câmera para esse QR Code e fazer a sua doação através aí do aplicativo. Certo? Quero agradecer mais uma vez vocês que estão em casa nos assistindo e já quero convidar vocês a mandarem mensagem pra gente. Você sabia que nós temos o nosso WhatsApp, o nosso número aqui do programa Vida Não Para? Sabia? Anota aí. 41 98793 6281. Vou repetir. 41 98793 6281. Você manda seu nome, a cidade de onde você está assistindo a gente. E você pode mandar vídeos, você pode mandar foto. Quer fazer um vídeo da sua decoração de Natal e da sua casa? A gente vai adorar receber. Quer fazer um vídeo de decoração aí da sua cidade, por exemplo? A gente vai amar receber também. E aí você pode enviar pra gente. Até mesmo um bairro, uma praça, um lugar especial para você na sua cidade. É só enviar pra gente. Combinado assim? Agora é o seguinte, o planeta, a gente sente no clima que ele está mudando, né? O nosso clima está cada vez mais diferente. Lugares no Brasil onde era, assim, temperaturas altíssimas, a gente percebe a temperatura diminuindo. Aqui no Sul, temperaturas sempre baixas, as temperaturas estão muito altas. Mas você já parou para pensar como as plantas, as árvores, elas também têm que se adaptar a essas mudanças? A todo esse clima diferente? A gente vai saber mais sobre os impactos dessas mudanças e como ela afeta a nossa vida e a vida das plantas e dos animais agora, na reportagem de Lucas Marconsônia. Todo mundo sabe que as mudanças climáticas têm sido um dos grandes desafios globais e seus efeitos se manifestam de diversas formas no ambiente. Um dos aspectos mais preocupantes é como essas alterações climáticas estão interferindo no comportamento das árvores, impactando não apenas a dinâmica das florestas, mas também a saúde e a sobrevivência de diversas espécies vegetais. Momento de florada, momento de frutificação dela, um momento ali de crescimento das folhas ou até queda das folhas e das flores, isso vai sendo alterado em função das mudanças climáticas. Então, se você tem muitos veranicos, muitos períodos de ondas de frio assim muito frequentes, em momentos que não era para ter, vai alterando com certeza esse ciclo de vida da espécie. Um dos efeitos mais notáveis das mudanças climáticas nas árvores é o tempo de vida reduzido. A forma como essas mudanças influenciam o ciclo de vida das árvores e suas interações com o ambiente é um alerta para a necessidade de ações mais efetivas de combate às mudanças climáticas. Precisamos sim mudar as atitudes, precisamos também repensar nosso estilo de vida, e também demandar ações do poder público para dar uma olhada no que está acontecendo nas nossas condições climáticas, tanto a nível local quanto a nível nacional, e até mundial, porque isso é um cenário que está acontecendo, a gente está vivendo tudo isso e isso vai afetar cada vez mais a nossa qualidade de vida. As mudanças climáticas representam um desafio crescente para a sobrevivência e o comportamento das árvores. A preservação e o manejo adequado das espécies são essenciais para enfrentar as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas que dependem delas. É isso aí, a gente percebe inclusive nas cataratas, a vazão de água diminuiu assim, alguns milhões de litros por segundo e a gente percebe essa mudança na natureza também. Agora, quero falar da mudança no seu corpo e na sua saúde. Você já parou para pensar que aquela vitamina que você está tomando, que você gastou ali na farmácia, não em uma vitamina, em 2, 3, 4, 5, vários potinhos, está tomando aí várias cápsulas por dia, pode ser que esteja indo direto para o lixo, literalmente? Como assim para o lixo? Eu estou tomando
Se você não tem o magnésio no teu corpo, ele que faz o encaminhamento dessas vitaminas para as áreas que precisam, você acaba não aproveitando esses nutrientes. Alegria estar aqui com você para a gente conversar sobre saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que tem sido o seu dia a dia ultimamente? Aquele dia a dia agitado, você vive preocupado, cansado demais com a rotina que você tem? Trabalho, cobrança, conta para pagar. Deixa eu te ajudar a amenizar tudo isso. O magnésio quelato, ele age como um neurotransmissor, ou seja, ajuda você a melhorar as suas funções mentais e a cuidar da saúde mental. Reduz sintomas do estresse excessivo, principalmente, é bom lembrar aqui que estresse excessivo, gente, causa ansiedade. E a ansiedade é mal do século, prejudica muito tanto a sua saúde mental como também a sua saúde física. Quem vive com estresse excessivo sente desconforto na região do peito, muitas dores, agrava o quadro de dores que estiver sentindo, tem muita enxaqueca. E o magnésio quelato vai ajudar você a cuidar dessa parte da sua saúde. Evita enxaqueca, reduz cãibra, ajuda você a cuidar da sua saúde mental, nutrindo o seu cérebro, trazendo alívio dessa sensação de ansiedade, de preocupação excessiva. Reduz esse estresse, devolve para você seu bem-estar. E é muito fácil pedir o magnésio hoje com 60% de desconto no 0800 591 8773. E ó, você não vai pagar nada agora. Você vai começar a pagar a primeira parcelinha no final de novembro, somente. Você não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Pode ligar, o telefone já está na tela para você. Liga agora. Além de garantir 60% de desconto, garante 2 meses a mais de magnésio. É um presente especial para você se cuidar por mais tempo. E tem mais. Te mando também o nosso seca-barriga. 2 presentes, mais um desconto especial e facilidade no pagamento que eu sei que você merece. Cuidar da sua saúde sem ter que pesar no seu bolso. Um conselho? Liga 0800 591 8773 e cuide da sua saúde agora para não ter que cuidar da doença depois. Então, magnésio, gente, tá aí. Aproveita mais a vida com disposição. Para você que, de repente, tá pensando no frete, é frete livre, entrega gratuito para todo o Brasil. E o melhor, né? Você ainda tem várias vantagens econômicas, né? Consegue descontos incríveis. 0800 591 8773. Eu vou pro intervalo daqueles voando rapidinho e volto já já com muito mais. Mas não saia daí, hein? Que a gente vai falar sobre a sua saúde daqui a pouco. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente volta passeando por João Pessoa, na Paraíba, a terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1585 com o nome de Nossa Senhora das Neves. Isso mesmo, ela passou a se chamar João Pessoa só depois, lá em 1930. Cidade linda, mandar um beijo para quem está nos assistindo aí de João Pessoa. Muito obrigada pela audiência do pessoal de João Pessoa e de todo o Brasil, né, que está conectado aqui com a gente. Já que a gente está mostrando, né, essa imagem linda de João Pessoa, praias maravilhosas, muito sol, areia, né? Dias quentes. A gente precisa falar sobre a nossa pele. Sim, meus amigos, precisamos tomar muitos cuidados, principalmente por conta do calor. A gente percebe que daqui para frente a temperatura só vai aumentar e a gente precisa ficar de olho também nos cuidados com a nossa pele. Vamos para São Paulo agora? Vamos para São Paulo conversar com o Dr. José Roberto Fraga Filho, que é dermatologista. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Para a gente começar esse nosso papo... É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigada, querido. Para a gente começar essa nossa conversa, a gente fala do cuidado com a pele, mas assim, essa é a última coisa que a pessoa lembra, né, na hora de ir para a praia, né? Lembra do biquíni, lembra da sunga, lembra, às vezes até da cadeira de praia, de uma toalha, e aí acaba chegando na areia da praia e nem lembra do protetor. Doutor, me fala um pouco aí sobre essas questões e o que ocasiona o excesso de sol na pele sem cuidado. Olha, o sol, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: sol é que nem cartão de crédito, a gente pode usar, a gente não pode abusar dele, porque tem os efeitos benéficos que a gente sabe, mas também tem os efeitos maléficos, desde o envelhecimento precoce até o aparecimento de um câncer de pele. Por isso que é importante a utilização do protetor solar uma meia hora antes de você se expor ao sol, para dar tempo de ter aquela reação química na pele que vai fazer a proteção contra os raios solares.
Certo, agora para quem chega na praia e vai passando o protetor ali na hora, a gente brinca que quem tem criança pequena em casa é uma maluquice, né? Porque você tem que passar protetor em você, no marido, nos filhos, em todo mundo, e a única que acaba chegando na praia sem o protetor é a mãe, ela vai passando ali na hora, né? Aquela loucura. Como é que a gente se organiza nesse ponto? E qual é o melhor protetor, doutor? Porque agora lançaram esses protetores aerosóis para facilitar a vida das mães, principalmente para as crianças, né? Que ele facilita muito na hora de passar. Qual o senhor indica? É melhor o creme? É melhor essa solução em spray, em aerosol? O que é melhor para quem tem criança pequena, por exemplo? Olha, o aerosol, ele é cômodo, porém não é tão efetivo, porque você não consegue distribuir de forma homogênea. Então é muito frequente no verão os pacientes pós-praia chegarem aqui no consultório manchado e não sabe por quê. Porque quando você passa o spray, você não consegue cobrir todo o corpo, ou cobre mais uma parte, ou cobre mais outra. Então, o mais importante é usar o creme. O creme é melhor, sim, com certeza. E para a criança também, que sempre tem a pele não está toda amadurecida ainda, é bom, além do protetor solar, usar aquelas roupas que têm proteção solar. Porque vai proteger bem mais e é bem cômodo. E você acha em qualquer lugar hoje, não é caro e você pode utilizar. Com relação ao protetor solar, não precisa comprar essas marcas caras. Você tem que comprar, no mínimo, com fator 30. E você reaplicar na praia a cada 2, 3 horas. Isso é muito importante. E esses fatores muito altos, eles protegem, mas o fator 30 protege quase que igual. A diferença é mínima e o preço é muito maior. E outra coisa que as pessoas têm que obedecer é protetor corporal é um, protetor facial é outro. Porque o protetor corporal ele é mais oleoso e o facial é mais sequinho. Entendi. Então tem que ter protetor tanto para o rosto quanto para o corpo. E são diferentes. Muito bom o senhor citar isso. Essas roupas que as crianças usam de manga comprida, de perninhas longas, né? Que tem esse fator de proteção. A gente tem que passar protetor também antes de colocar a roupa ou só a roupa já é suficiente? Passa só onde vai aparecer, onde fica desprotegido? Não, tem que passar em todo o corpo. É uma proteção a mais que você vai dar para o seu filho. Certo. Muito bom. Então fica a dica, viu, gente? Vocês que já pensam, não, vou comprar uma roupa inteira, assim, pra tampar tudo, aí não preciso passar o protetor. Muito pelo contrário, precisa, né? Crianças que não ficam embaixo do guarda-sol nem por decreto, doutor. O que fazer com a cabecinha dessas criaturinhas? Tem boné com proteção? UV, UVA? Me conta. Tem, no mesmo esquema da roupa. Existem os bonezinhos de proteção solar, que devem ser utilizados também. E quanto mais clarinho o paciente, mais branquinho, mais cuidado a mãe tem que ter. E uma coisa importante a ser lembrado, protetor solar só a partir dos 6 meses de idade. Antes de 6 meses não usamos protetor solar normal, tá? Certo, daí tem que proteger a criança de outras maneiras, né? Exatamente. E guarda-sol, nesse caso, é imprescindível. Mas uma pergunta que eu faço, doutor, muita gente usa, quando está muito quente, guarda-chuva na rua para se proteger dos raios do sol, o próprio guarda-sol, não é verdade? Muita gente acaba usando. Mas esse tecido do guarda-chuva ou do guarda-sol, ele também tem a necessidade de ter essa proteção contra os raios do sol ou não? Olha, com relação ao guarda-sol, existem uns produtos, uma lona específica que é mais eficaz. Isso já é feito. E o guarda-chuva, ele melhora, ele ajuda, mas não é tão eficaz quanto o guarda-sol. Ai, ótimo, perfeito. Então essas dúvidas todas que a gente tem aqui são dúvidas do pessoal que enviaram pra gente, né? Os nossos telespectadores que enviam perguntas também pra gente. Bem, doutor, eu quero te agradecer mais uma vez pelas dicas que foram super pontuais pra gente se precaver desse verão que tá chegando aí, que vai dominar o Brasil, né? Com certeza, ainda mais no Brasil que existe o culto à praia, ao bronzeado. Então é muito importante que as pessoas se cuidem para não ter problemas futuros. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Um abraço para o senhor, uma ótima tarde, viu?
Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Viu só que legal, gente? É muito bom quando a gente conversa com quem entende dos assuntos, traz essas realidades. Olha, eu já estava indo para o protetor aerosol, até ele falar que o melhor é o creme. É o melhor que tem ainda para proteger a nossa pele, a pele das crianças, dos idosos, de todo mundo. Agora a gente vai conhecer um projeto super legal. Vou levar você para a gente passear um pouco, tá? É um projeto realizado aqui em Curitiba que ensina crianças a segurança online. Só que dessa vez por meio de um jogo. Isso mesmo. Proteção online por meio de um jogo? Sim, isso existe, a gente te mostra agora. Um jogo bem interativo e muito colorido. Que tal a gente se adicionar para combinar e jogar outras vezes? Queria muito conhecer vocês. Eu ainda não tenho rede social. Ah, que pena. Me mandem fotos de vocês aqui pelo chat, então. Nem pensar. O jogo, intitulado Festa do Brincar, tem o objetivo de promover a segurança e o bem-estar infantil. Também não pode deixar outra pessoa tocar em você desse jeito. Nem se for um amigo ou alguém da sua família. Nenhum carinho que é legal precisa ser feito aí. Entendeu? Ok. A Érica, de 12 anos, achou o jogo interessante porque aborda questões sérias sem ser pesado. Às vezes, os pais, eles não falam certos assuntos com eles. Daí o jogo, ele fala. Isso que eu acho bom, porque tem uma certa idade que a gente tem que aprender isso. A dizer não desde pequenininho, na verdade, né? Para a Mônica, mãe da Érica, o jogo vem para facilitar o diálogo de assuntos pesados de forma clara com os filhos. Para os pais é bom, que é fácil para abordar, e as crianças se sentir, né, saber o que fazer se acontecer alguma situação estranha, saber o que é normal, o que não é. Criado pelo Centro Marista de Defesa da Infância, o jogo faz parte da campanha Defenda-se, que desde 2014 vem trabalhando de forma lúdica temas essenciais como consentimento, segurança online e prevenção à violência sexual. Os nossos pais, os nossos avós não conversavam e isso é geracional, né? E isso é importante a gente conversar com a criança, né? O que é um sentimento de desconforto? Qual o direito que ela tem daquilo, sabe? Será que, sendo o meu corpo ali, não existe sentimento bom ou ruim? São sentimentos nossos e a gente tem que aprender a conversar sobre eles. As crianças podem escolher entre os protagonistas Bia e Santiago, chamados carinhosamente de Amor e Vagalume, apelidos pensados também para a segurança na internet. Já é uma dica para as crianças, né? Não utilizar seus nomes quando vão jogar, utilizem personagens, porque qualquer coisa, né, na internet pode virar uma informação útil dependendo da pessoa que está por trás ali, né? Com um foco cada vez maior na proteção infantil, iniciativas como essa reforçam a importância de criar ambientes saudáveis e seguros para as novas gerações, tanto dentro quanto fora da internet. Eu aprendi sobre partes íntimas, sobre como me defender, os titios maus, né, como dizem, como não falar com estranhos, sempre dizer não quando você tiver uma situação desconfortável, dizer não. Se a gente tem a opção aí de achar coisas, conteúdos que ajudem ainda, né, que sejam uma informação útil para eles, né, de verdade, né, e então é perfeito. O jogo Festa do Brincar está disponível gratuitamente no site da campanha Defenda-se. Defenda-se! Defenda-se.com, tá? Acessa lá e coloca para tua criança dar uma olhada, para ela conhecer um pouco mais. Combinado? Gente, agora uma reportagem mega especial para você que gosta de dançar. Você sabia que a dança ela pode auxiliar na capacidade cognitiva, na capacidade de movimento das pessoas e também das crianças? Sim, meus amigos, a gente vai lá para o Espírito Santo para saber mais sobre esse momento especial da dança na vida das crianças. O que a dança pode fazer por elas? Olha só. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Essas crianças têm entre 4 e 7 anos de idade. Estão naquela fase de trabalhar a coordenação e experimentar as possibilidades do próprio corpo. Nessa escola de balé em Vitória, elas participam do projeto que leva o nome de Coordenando-se, o movimento na dança, que trabalha com movimento e cognição. Ele é coordenado pela Lu, que é bailarina e profissional de educação física. Esse projeto é totalmente gratuito, voltado para crianças de escolas públicas que apresentam alguma dificuldade cognitiva e psicomotora.
Em um ano, já atendeu mais de 120 meninos e meninas. Uma das crianças que participam do projeto e desenvolve aqui equilíbrio, coordenação e tomada de decisões é a Laura. Ela tem 6 anos. É porque uma amiga que não era da minha sala, ela falou que eu podia fazer balé. Eu falei sim, aí depois eu treinei muito e consegui fazer. As atividades aqui são realizadas de maneira lúdica e divertida. O objetivo não é formar bailarinos profissionais, mas sim desenvolver a parte física e cognitiva de maneira individualizada de cada uma dessas crianças. Evolução que a Marília, mãe da Laura, já percebeu na filha. Eu percebo bastante coisa, tipo comportamento, coordenação motora, atenção, o foco na leitura, que ela está bem focada mesmo. E ela adora também vir fazer a dança dela. Hoje, o que me motiva, a minha dopamina de acordar todos os dias e realizar o meu trabalho, é entender que cada criança que passa por nós estamos fazendo a diferença na vida dela. Ela pode escolher a profissão que ela quiser, que nós temos um impacto positivo na realização de tarefas, na forma dessa criança aprender, na forma dessa criança olhar a vida. Olha só. Administradores de empresa. Você sabe que essa profissão é uma das mais antigas do mundo, né? E nunca está em falta de área, de mercado para trabalhar, porque as empresas, elas funcionam, né? Graças a Deus, não é verdade? O que seria de uma empresa sem a organização de uma pessoa da área administrativa, da área de gestão de tarefas, não é verdade? Então, ser um administrador de empresa ou um assistente administrativo exige muito do profissional. Essa pessoa ela tem realmente que ter uma capacidade de organização fantástica. E eu resolvi trazer para vocês uma reportagem lá do Ceará que conta essa história melhor pra gente. Você é organizado? Você acha que você se daria super bem como administrador de empresas ou assistente administrativo? Olha só. A Mágila é formada em administração e há 8 meses trabalha nessa empresa de contabilidade. Aqui, ela desempenha a função de analista administrativo financeiro. E para que tudo ocorra de acordo com as expectativas da empresa, algumas características são importantes. Tem que ser uma pessoa que tenha atitude, que seja organizada, que esteja preparada para os desafios, porque apesar de ser uma rotina diariamente, né, todo dia acontece algo diferente, certo? Então, você tem que estar ali apto a tentar resolver aquilo que vai aparecer, não ter medo de dar a sua opinião, certo? Para tudo fluir bem. O assistente administrativo é o coração da empresa. Ele é o responsável por manter a organização para que tudo funcione sem problemas. As suas obrigações vão desde o trabalho rotineiro de escritório até o planejamento de eventos, planejamento das agendas executivas, resolução de problemas e encontrar maneiras de aumentar a eficiência de toda a organização. Muitas dessas oportunidades nascem em salas de aulas como essas. Esses alunos fazem parte do programa Primeiro Passo e durante 11 meses aprendem tudo para ser um bom profissional assistente administrativo. Todos eles estagiam com carteira assinada durante um período e no contraturno continuam aprendendo. A Ana Vitória faz parte do curso de assistente administrativo do programa Primeiro Passo. Ela já trabalha desde cedo e aos 21 anos não desperdiçou a oportunidade oferecida pelo Estado na comunidade onde mora. Você tem uma ampla oportunidade do conhecimento sobre a área e você começa a entender mais sobre o mercado de trabalho. Então, você participando do projeto Primeiro Passo, sendo jovem aprendiz, você tem uma base ali do que é realmente o mercado de trabalho, como você deve ser preparado, já que é um estágio, como você deve ser preparado para aquele mercado de trabalho e futuramente ser efetivado. Esse é apenas um dos cursos do Centro de Inclusão Tecnológico e Social. A unidade fica no bairro Aerolândia e é ligado à Secretaria da Proteção Social. Esse projeto do Primeiro Passo, nas suas 3 linhas de ação, que é aprendiz, bolsista, estágio, cada um com suas particularidades, empolga muito a juventude.
Principalmente o aprendiz, porque você tem uma carteira assinada. Você ser um jovem de 17, 18 anos, que nunca trabalhou, ter a oportunidade de ter a qualificação e trabalhar dentro de uma empresa. Então, a gente tem casos fantásticos de ex-aprendizes passando em concurso público, como também assumindo RH de empresas, enfim, a gente tem esse dado, é impressionante. Os aprendizes do nosso projeto, entre torno de 75% a 80% já fica efetivado na empresa. Pois é, mas para ser um bom administrador de empresa, a gente precisa enxergar direito. Como é que tá teus olhos aí? Você tá errando os números na hora de fazer um pagamento aí na sua empresa? Então presta atenção, gente. Muitas vezes, o nosso cristalino, obviamente, ele vai envelhecendo, assim como a nossa pele, assim como os nossos órgãos, assim como o nosso cérebro, não é verdade? Mas muitas vezes o problema de visão é algo a mais, tá aqui dentro. E a Vanessa traz essa dica pra gente. Olho coçando, ardendo. Você fecha os olhos aí comigo agora. Sente aquela ardência, sai aquela lágrima quente dos seus olhos e você percebeu que o tempo passou e a vista está cada dia mais fraca. Não importa a sua idade, porque os seus olhos também vão envelhecendo. Então, se você está assim, com o olho coçando, ardendo, já tem uma catarata ou um glaucoma, alguém aí em casa sofrendo com isso? Então, gente, você precisa conhecer o poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que eu falo todos os dias aqui com propriedade, porque ele dá um resultado rápido. Mas eu venho aqui, falo dele e trago pessoas assim como você que tomaram o Vision X e venho aqui contar o resultado. Veja comigo. Eu tinha, muita coceira assim nas vistas, aquele ardimento, apenas aquele ardimento parecia pimenta. Foi tomar o Vision X, rapaz, 2 vidrinhos só que eu tomei, aí acabou com esse negócio aí que eu tinha, né? Estou enxergando melhor, né? Então foi muito bom mesmo. Eu indico esse Vision X para qualquer... Apesar, já indiquei para vários amigos meus, né? Foi 2 vidrinhos só. No primeiro já deu resultado, né? Foi muito bom. Eu indico, para quem não comprou, compra, porque é bom. Minhas vistas estavam muito embaçadas, né? Eu tinha cataratas, tinha uma parte das minhas vistas que me incomodava muito, não estava enxergando muito bem, né? E agora, graças a Deus, eu tomando o Vision X, estou muito bem e eu vi no programa, na TV e comprei e é muito bom. Quem viu também ou vê, compre que é muito bom. O Vision X. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Vamos fazer o seguinte, para você que ligar agora, 0800 777 0190, eu vou liberar metade do preço e um presente super especial. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Olha, eu vou trazer um número para vocês agora que pode assustar, principalmente os homens. Você sabia que metade da população brasileira não realiza consultas médicas de forma periódica? Isto é, sempre cuidando da saúde, sendo a maioria os homens? Meus amigos. De acordo com uma pesquisa realizada por uma corretora de planos de saúde, 50% dos entrevistados só procuram as consultas quando já estão com um problema daqueles. Ou um problema grave de saúde ou um incômodo bem grande. Olha só. Há um ano, Milton teve AVC por complicações com colesterol, pressão alta, açúcar no sangue e bebida alcoólica. Ele confessou que não procurava um médico como deveria. Agora ele precisa fazer fisioterapia todos os dias e de 6 em 6 meses retornar para uma nova consulta médica. E fazer terapia para ficar bom. Tá se cuidando? Isso, estou demais. Caroline tem 23 anos e nem lembra quando foi a última vez que procurou um atendimento médico. E quando sente uma dor? Vai. Aí procura o médico. Rapidamente. Mas, de acordo com esse médico, é importante procurar um profissional de saúde periodicamente para prevenir doenças ou diagnosticar de forma precoce. Para que a gente possa fazer o rastreio de doenças silenciosas, como a hipertensão, a diabetes, que podem não exibir nenhum sintoma imediato, a não ser que ela esteja num grau avançado. Uma pesquisa recente mostrou que 50% dos entrevistados buscam um atendimento médico quando sentem algum incômodo ou algum problema grave de saúde. Os cuidados preventivos se agravam mais e são piores entre os homens.
A quantidade de homens hoje que eu vejo no consultório é infinitamente menor a quantidade de mulheres. E muitas vezes é a mulher que traz o homem, né? Então é bem importante que a gente olhe para essa população e dê atenção especial. O acesso primeiro dele garante muitas vezes uma certa assiduidade. Com seus 70 anos, seu Demerval sabe bem a importância de procurar sempre um especialista. A gente, homem, é um pouco relaxado. Às vezes eu demoro de ir no médico. Mas ultimamente estou indo anualmente, porque é necessário que faça isso. Outra que está em dias com a saúde é Eliane. Sempre eu tive essa rotina de anualmente fazer meus exames. Esse ano, no início do ano, eu estava com a cabeça quente, mas terminei sexta-feira. As consultas periódicas trazem impactos positivos para a longevidade. As consultas anuais, sendo assim, né, elas são inicialmente muito importantes para que a gente possa acessar o paciente, para que depois a gente estabeleça um ritmo melhor e consiga dar cuidado a esse paciente. Então, homens, está na hora de vocês começarem a cuidar mais da saúde, né? Não ficar terceirizando esse pedido para as esposas, para as mães. Fica a dica aí. A gente vai para um intervalo bem rápido. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o que fazer quando o calor é em excesso. Você fica tonta, você fica desequilibrada, literalmente, passando mal por conta do calorão. O que está acontecendo com o teu corpo? O que está acontecendo com a tua saúde? Será que o problema é o calor ou o problema é a falta de hidratação? Eu volto já. Voltamos com imagem de Maceió, capital de Alagoas, considerada a cidade com a orla mais fotogênica de todo o Nordeste. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? Lugar lindo, abençoado por essas palmeiras, um espetáculo da natureza. Agradecendo o pessoal de Maceió e de todo o Brasil, né? Que estão aí nesse momento lindo junto com a gente. Olha, já que eu tô com esse super visual aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faz nos dias mais quentes? Aquele dia que a pressão cai, dá aquela tontura, aquela sensação, nossa, acho que eu vou desmaiar, tô passando mal mesmo. E aí, você sabe o que fazer? Não sabe? Então vem cá. Fernanda Lepka, que é médica clínica do Hospital Marcelino Champagnat, está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre o que fazer nesses dias mais quentes, Fernanda. Bem, doutora, para a gente começar esse papo, a gente tem que falar para 3 públicos aqui, né? Os adultos, os idosos e as crianças. Mas entre os 3, quem sofre mais? Então, boa tarde, Carla. Um prazer estar aqui, ainda mais falar sobre esse assunto tão importante agora que a gente está vivendo essas ondas de calor aqui em Curitiba, né? E no Brasil todo. Então, eu acho que dessas populações que você mencionou, eu acredito que os idosos são a população que mais se afeta com essas ondas de calor, tá? Então, quando a gente tem um calor extremo, o nosso corpo, ele se regula. Geralmente, os adultos têm uma autorregulação mais adequada, mas os idosos e as crianças, às vezes, não têm essa regulação tão adequada. O que acontece é que nossos vasos dilatam. Por isso que a gente fica vermelhinho, a gente transpira um pouco mais, né? E, além disso, a gente experimenta um estado de desidratação. Então, por uma transpiração exacerbada, o nosso corpo ele fica desidratado. Os idosos, eles têm um mecanismo de regulação do corpo não tão adequado, tá? Então, além disso, eles são uma população que não sente tanta sede, eles não tomam água adequadamente, e são pessoas que geralmente estão usando várias medicações, especialmente diuréticos, o que aumenta mais ainda o risco de desidratação. Então, os idosos geralmente eles experimentam quedas de pressão mais bruscas, né, e mais importantes, aumentando o risco de quedas, de tontura, de mal-estar, de confusão mental. E são pessoas que acabam internando no hospital por traumas importantes, então, que acabam afetando a qualidade de vida dessa população, né? Então, eu acredito que os idosos realmente são a população que mais acaba se prejudicando nesses dias mais quentes. Doutora, você falou sobre confusão mental. A falta de água no corpo, ela pode causar esse problema? Com certeza, com certeza. A água acaba afetando, a desidratação acaba afetando vários mecanismos regulatórios do corpo. E a desidratação, um dos sintomas é confusão mental. Confusão mental, tontura, mal-estar geral,
Quando a gente levanta e sente aquela tontura, a visão fica turva, e isso pode ser sinal de desidratação, de hipotensão, de pressão baixa. Então, são vários sinais indiretos que a gente não espera que possam estar relacionados, mas estão relacionados, sim. Nossa, isso é muito sério, gente. Porque às vezes a pessoa, o filho, o neto, né, enfim, o irmão, a irmã levam essa pessoa idosa para o hospital e a pessoa chega com confusão mental, você já está achando que é um problema cognitivo, um problema mental mesmo. E não, é só falta de água. Às vezes é só falta de água. Ainda mais os idosos que não sentem muita sede, pode ser só falta de água mesmo. Quando a pessoa idosa, ela mora sozinha, o que pode ser feito, por exemplo? Que dica você pode dar para essa pessoa poder tomar água? Um despertador, alguma coisa assim? O que a gente pode fazer? Eu acho que um despertador é algo bem interessante, porque os idosos, eles não sentem sede, às vezes eles até falam que não gostam de tomar água. Então, colocar um despertador, sempre ter alguém da família ligando, toma um copo de água, toma uma garrafinha de água. E além disso, algumas ações importantes como falar para eles evitarem de sair em horários de pico de calor. Então, vai no mercado, mas vai no mercado antes das 10 horas da manhã, depois das 4 horas da tarde. Evitar de sair no horário de casa, nos horários mais quentes. Eu acho que são algumas dicas importantes para eles. E às vezes até readaptar as medicações que eles estão usando agora no período de calor. Conversar com seus médicos para fazer um reajuste por causa desse risco aumentado de cair a pressão, sabe? Então, são algumas medidas simples que a gente já ajuda bastante. Certo. E as crianças? Que também, olha, são difíceis. Eu digo que temos dois públicos aqui quase que infantis, né? Os idosos que são teimosos igual crianças e as crianças que são teimosas porque são crianças, né? Como é que faz as crianças tomarem água? Se eles não têm esse hábito também, muitas vezes, em casa e acabam repercutindo isso na escola. Só que na escola eles estão ali num pátio aberto, com sol na cabeça, correndo, brincando, gastando energia. E aí? Eu acho que a criança também é um público de risco. Especialmente por isso que você falou. Na escola, elas estão brincando, elas não vão parar para tomar água. É muito difícil uma criança falar, não, estou com sede, vou tomar água. E as crianças também têm todo o mecanismo regulatório de controle de temperatura ainda está se desenvolvendo. Então, elas também têm risco de ter sintomas por causa de queda de pressão. A ideia é que os pais sempre tentem conscientizar essas crianças da importância de tomar água. Acho que a importância vem de casa mesmo, né? Explicar para elas sobre a importância e sempre que elas começarem com algum sintoma de tontura, de mal-estar, falar, vai lá e toma um copo de água. Ou a cada meia hora de atividade física, que está ali brincando, vai lá e toma um copo d'água. Eu acho que tanto os pais como os professores, enfim, no colégio, tem que ter essa ação, lembrar disso para poder instruir diretamente essas crianças, sabe? Certo. E no nosso dia a dia? Carregar uma garrafa de água, não levar a garrafa para passear, tá, gente? É fazer o uso dela, é tomar aquela água que está na garrafa. E fazer esse uso com mais frequência. A gente ouve muito falar que o ideal são 2 litros, 3 litros de água. Qual é o ideal para qual fase da vida? Então, depende muito. Para os adultos saudáveis, entre 70 quilos ali, o ideal é 2 a 3 litros de água por dia. Em algumas populações especiais, principalmente pacientes cardiopatas que têm alguma doença do coração, a gente orienta um pouquinho menos, se tem alguma descompensação do quadro cardíaco. Mas, em geral, 2 litros de água por dia para os adultos saudáveis é o ideal, é o recomendável. Certo. Para os idosos? Para os idosos, entre 1,5 litro e 2. Se esse idoso tiver alguma cardiopatia, alguma doença do coração, a gente recomenda um pouquinho menos, entre 1 litro e 1,5 litro de água por dia. E criança, vai depender da idade? Vai depender da idade. Geralmente 10 ml por quilo de líquido por dia. Eu acredito que depende do quilo da criança, mas 1 litro, 1,5 litro também é adequado para crianças um pouco maiores. Então faz assim, com a sua criança você manda aquela garrafa de 1 litro, certinho 1 litro para a escola e coloca o objetivo que ele ou ela tem que tomar essa garrafa todinha até o final do dia, quando você vai buscá-lo na escola. Não é verdade? Perfeito. Já organiza aí. Perfeito. Acho que pro idoso também dá para fazer isso, né? Eu acredito que sim. Andar sempre com uma garrafinha de água na bolsa é o ideal. A gente sempre lembra de, caiu a pressão, eu vou colocar um pouquinho de sal debaixo da língua, eu vou comer alguma coisa com açúcar. Mas acho que o mais importante é tomar água. Então, se eu tiver que dar uma dica no calor agora, no verão, tomar bastante água, se hidratar, é a principal dica que eu posso dar. Não, perfeito. Porque todo mundo carrega o sal na bolsa, né? A grande maioria das pessoas que conheço carrega um salzinho ali na bolsa. Só que o sal também desidrata, gente.
Entende? Por que você come uma comida salgada e dá muita sede assim depois, uma pipoca e dá muita sede? Porque o sal desidrata. Então, o ideal ainda é optar pela água, né? Combinado, Exatamente, então? perfeito. Maravilha. Doutora, muito obrigada, viu, pela tua Obrigada a presença aqui. É um vocês. prazer te receber. Muito obrigada a vocês. Eu acho que esse assunto é extremamente importante, ainda mais agora. Que bom que está tendo essa conscientização. Isso é muito obrigada. importante, com certeza. Agora, eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Como é que estão as suas finanças? Você está enfrentando dor de cabeça, preocupação constante para colocar suas contas em dia? Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão e, entre outros fatores que afetam o bem-estar mental, a questão cognitiva, muitas vezes, por conta do problema financeiro? Sim, a gente não dorme, a gente não consegue nem respirar direito, muitas vezes, pensando nas dívidas. E aí a gente preparou um material bem interessante para você pensar também nisso, olha só. Quem nunca se preocupou com as contas no fim do mês? Dá dor de cabeça, insônia, estresse, ansiedade. E olha, tem muita gente que já passou por situações assim. Aconteceu várias coisas, né, assim, tudo. Cheguei um tempo que eu cheguei a surtar, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Principalmente no começo do ano, que começa a ter muita escola, IPVA, licenciamento, né, todos esses valores, dá uma esquentada no consciente da gente. Aí eu fiquei assim um pouco ansiosa, porque no desespero, né, a gente já pensa um pouquinho de insônia também. Não dorme. A pessoa que gosta de andar certo, né? Andar na linha não dorme, né? A relação entre finanças e saúde mental tem se tornado um tema central na vida dos brasileiros. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase 6% da população brasileira sofre de depressão, tornando o Brasil o país com maior incidência da doença na América Latina. Entre os fatores que impactam o bem-estar mental, a situação financeira se destaca como um dos mais relevantes. Ainda segundo a pesquisa, 74% dos endividados relatam sofrer de ansiedade e outros impactos emocionais devido à dificuldade de manter as contas em dia. Eu acho que hoje as pessoas estão se confundindo muito, querendo ter muito mais do que aquilo que elas podem. Então, eu acho que o problema que está acontecendo hoje é essa falta de regulação, assim, de que se a gente olhar bem para dentro da nossa vida, pode ser que a gente entenda que a nossa vida está boa, que a gente tem aquilo que a gente precisa. Diante desse cenário, a educação financeira surge como uma solução ideal para minimizar o impacto emocional das finanças desorganizadas. A chave está em adquirir conhecimento e planejamento desde cedo. Eu sempre digo que o problema dos brasileiros não é ter mais dinheiro, e sim saber gerenciar. A gente dificilmente resolve o problema financeiro com dinheiro, a gente resolve o problema financeiro com educação financeira. Obviamente, nós temos as pessoas que têm normalmente uma renda baixa, uma renda menor. Para esse tipo de indivíduo ou para esse tipo de família, é mais importante ainda tomar excelentes decisões. A falta de educação financeira impacta particularmente os jovens. Em um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, revelou que 47% dos jovens entre 18 e 24 anos não controlam suas finanças e 37% já tiveram um nome negativado. Isso reforça a necessidade de iniciativas que ensinam a importância do planejamento e da construção de um futuro financeiro sólido. São decisões muito bem planejadas que devem ser usado no mínimo a planilha, e nessa planilha colocar como tom de prioridade quais são as dívidas mais importantes, as que têm o maior desconto, e assim tomar algumas decisões mais assertivas para o longo do prazo. Isso traz saúde mental, gente. Isso traz paz para você conseguir reorganizar e ver que é possível. Quando você está no controle da situação, o teu nível de ansiedade, de estresse, de depressão tende a estabilizar. Isso vai fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Pois é, você viu aí que tem jeito para tudo nessa vida, né? Inclusive para a gente se organizar financeiramente. Mas se você, assim como os nossos personagens aí dessa reportagem, estão numa situação difícil, tá difícil de pagar as contas, você já tentou negociar e os juros ainda continuam altos, as taxas abusivas? Espera aí que tem solução para isso, e o nome dessa solução é o Bom Acordo.
Deixa eu falar para você do Bom Acordo. O Bom Acordo é a alternativa para você que, de repente, está com parcelas em atraso, né? O juro está tirando a sua paz, a sua tranquilidade. É hora de você pegar o seu telefone e ligar 0800 323 5064. Liga nesse telefone, nossa equipe jurídica vai te dar um apoio para entender o que diz o seu contrato, para esclarecer o que está lá escrito e identificar taxas indevidas, juros excessivos ou mesmo aquilo que você não deveria estar pagando, como seguros embutidos. Então ligue agora mesmo e reaveja tudo aquilo que você já pagou a mais ou mesmo tenha de desconto nas próximas parcelas. Você pode ter de desconto até 60%, 70% na parcela que está em dia, 80% de juro e multa. Ligue agora mesmo, 0800 323 5064. A equipe Bom Acordo vai te ajudar a resolver esse problema, como é o caso do Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é um jovem, né, que financiou um carro para fazer aplicativo e estava devendo. Entrou em contato para quitar. Devia ainda quase 10 mil reais. Entrou em contato com a Bom Acordo viu o seu contrato e aí? Ele não precisou gastar mais nem R$1 para quitar o seu contrato, porque já havia pago algo a mais. Se você, de repente, já quitou o seu contrato e está dentro do prazo de 1 ano, ainda assim você pode discutir o seu contrato. Ligue agora mesmo, 0800 323 5064. O telefone está na tela, 0800 323 5064. Se você já quitou, você pode reaver aquilo que você já pagou. Já imaginou Natal e Ano Novo com um dinheirinho no bolso? Ligue agora mesmo, 0800 323 5064 e a gente vai te ajudar a resolver o seu problema com as dívidas, acabar com esses juros excessivos, essas taxas indevidas, tudo isso que você está pagando a mais e não deveria. A equipe Bom Acordo está te esperando. 0800 323 5064. Você sabe que aqui no Brasil o surf ou surf faz parte da cultura do nosso país. No litoral brasileiro, muitos jovens aprendem esse esporte e nós temos inclusive campeões olímpicos que já ganharam muitas medalhas nessa habilidade que é surfar as ondas. A gente vai conhecer mais sobre esse esporte tão amado pelo brasileiro com o Evangelizar Ensina. Olha só. Que o futebol é paixão nacional, isso é indiscutível. Esse esporte ocupa um lugar central na nossa cultura. Mas você já parou para pensar que nas últimas décadas, uma nova modalidade foi capaz de quebrar barreiras e ganhar respeito e admiração do povo brasileiro? Eu tô falando do surf. Um dos esportes estreantes nas Olimpíadas de Tóquio. Com certeza o sonho de qualquer atleta é conquistar um título mundial. Esse, sem dúvidas, é o maior degrau que um surfista pode alcançar. O atleta Gabriel Medina já pôde sentir esse gostinho 2 vezes, em 2014 e 2018. Com apenas 27 anos de idade, ele conseguiu entrar para o seleto grupo dos 10 surfistas que mais conquistaram títulos na história do esporte. Well deserved for Gabriel Medina. Gabriel Medina. O Brasil é hoje a maior potência no surf, mas para que você possa entender a importância dessa ascensão, temos que voltar no tempo. Tudo começou em Santos nos anos 30. De acordo com historiadores, Thomas Hitcher foi o primeiro a pegar ondas no nosso país. Mas durante décadas, o surf foi apenas sinônimo de diversão. A explosão veio mesmo nos anos 80, com o apoio da mídia e a mudança da imagem do surf perante a sociedade, que passou a enxergar como uma atividade séria e profissional. Um fato marcante nesse processo foi a vitória do paraibano Fábio Gouveia no Mundial Amador de Porto Rico, em 1988. E se você acha que nenhuma mulher levou o Brasil a ser conhecido internacionalmente no cenário do surf, está muito enganado. Por 2 vezes, a surfista Maia Gabeira entrou para a história ao pegar a maior onda já surfada na categoria feminina. Ela conseguiu quebrar o próprio recorde com uma altura de 73,5 pés, ou seja, 22,4 metros. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! E no nosso quadro Juntos e Misturados, a gente vai viajar, sabe para onde? Para Fortaleza, uma das terras mais lindas e que envolve muito surf também, né? Conhecer um professor de educação física que ele dedica a vida dele a atividades para crianças com espectro autista. A gente vai acompanhar o nosso repórter Vitor Souza nessa emocionante jornada.
Olha só, agora vocês vão conhecer um profissional de educação física diferenciado. Sabe por quê? Porque ele abraça a inclusão. É o Rodrigo. E Rodrigo, fala pra gente como é que funciona o seu trabalho. Exatamente, eu sou mais conhecido como personal de autista. Eu trabalho com desenvolvimento motor através do exercício físico e do movimento. Rodrigo, desde 2018, decidiu redirecionar seu trabalho para focar em pessoas portadoras de TEA, transtorno do espectro autista. Esse trabalho começou por conta do Davi, seu filho de 9 anos, que foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Como pai e mãe, nós recebemos como se fosse um baque. Querendo ajudar também outras famílias, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Então, hoje eu sou um especialista neste ramo de educação física especial na área do autismo. Área que vem ajudando a desenvolver a vida de seus alunos, como é o caso do Gabriel, diagnosticado com autismo aos 2 anos. Vamos fazer 4 anos, né? E a atividade física tem sido assim uma bênção nas nossas vidas, porque trabalha o cognitivo, a percepção corporal, o equilíbrio. E depois das aulas do Rodrigo, eu pensava que o Gabriel amava natação, mas nós descobrimos que ele ama muito mais o skate. Davi, você que tem 9 anos, como é que você fica? Tô feliz. Fica feliz? Rodrigo, então fala pra gente, para quem está nos assistindo agora, seja essa pessoa aqui de Fortaleza ou então de outro estado, mas como é que elas podem acompanhar o seu trabalho? Certo, é no Instagram, @personaldeautista, simples assim. E lá vai ter várias dicas, vídeos, várias coisas legais para que você possa até também fazer na sua própria casa, fazer com seus alunos. Sabe quando a pessoa nasce com esse dom de trabalhar com criança? É tão bom, né? A gente saber que os nossos filhos estão em boas mãos, estão em mãos cuidadas, né? E que vão ter esse cuidado especial com a criança. Isso é fantástico. Então, parabéns a esse professor que dedica a sua vida às crianças especiais. Quero agradecer você que está em casa nos assistindo. Meu muito obrigada pela companhia. A gente fica por aqui, mas não esquece, hein? A gente está de volta e não esquece também de continuar aqui junto na nossa programação da TV Evangelizar. Um beijo no seu coração, a gente se vê. Tchau!